e assim para concluirmos um pouco este estudo, espero que realmente possamos reter aqui, principalmente o objetivo é que possamos passar a uma prática em que possamos descobrir os nossos dons, onde realmente Deus nos tem colocado para encontrarmos uma razão de podermos servir, mas também edificar também a sua igreja. Portanto, desta forma nós vamos falar sobre o dom de línguas, onde verificamos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, onde é manifesto tanto na parte inicial como na parte final este dom pelo apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Portanto, línguas. Nós verificamos, existem duas palavras do grego. Portanto, uma é glossa, que significa língua estrangeira. Nós vamos verificar algumas passagens onde nos fala desta situação de línguas, esta variedade de línguas, conforme vimos aqui, é aquela palavra glossa que está aqui indicada. Portanto, que significa linguagem de um povo, de outra nacionalidade. E depois há uma mais fácil, que é o dialecto, que é muito parecido com o nosso dialeto, não é? É daí que vem também essa palavra desse grego, em que significa idioma usado por um povo em particular. Podemos dizer que dialeto é a pessoa fala aquele idioma, portanto, aquela língua. Ou seja, quando nós estamos a falar na parte bíblica e quando usamos aquela expressão falar línguas, significa que está a falar, neste caso, idiomas estrangeiros, mas está a falá-los de uma faculdade sobrenatural. Não é aos chamados poliglotas, que falam vários idiomas, mas por eles falarem vários idiomas não significa que a pessoa tem o dom de línguas. Aquelas pessoas que estudam e que conseguem realmente ter a habilidade de falar vários idiomas, eles estão a ter um talento, um dom, que é aquilo que é manifesto pelo Espírito Santo, é algo que não é que nós conseguimos estudar e aprender. Portanto, é uma faculdade sobrenatural, onde nós vamos ver alguns exemplos, de expressar em linguagem os idiomas de outros povos e nações deste mundo. Portanto, é uma capacidade dada por Deus de expressar-se com palavras que nunca aprendemos, portanto, mas que nos são comunicadas diretamente pelo Espírito Santo. Portanto, imaginemos uma pessoa que se estivesse aqui a falar, uma pessoa, ou imaginamos, eu começava agora a falar chinês, eu não sei nada do chinês, e começava a falar desta forma, portanto, estava a manifestar o dom, o chamado dom, ou falar línguas. Portanto, conforme vimos há pouco, portanto, este dom aparece em 1 Coríntios no capítulo 12, tanto na parte no início como no fim, e aqui fala-nos, e a outro, o dom de variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Portanto, vamos falar sobre estes dois, sendo que vamos focar mais na parte das línguas, porque o interpretar, ao falarmos das línguas, estamos facilmente a compreender a parte também da interpretação. Aqui podemos também já, e para termos um conhecimento de uma forma global, tudo isto começa a parte das línguas quase com a Torre de Babel, ou seja, enquanto que a indicação de Deus era para crescer, se multiplicar, para se espalhar, o homem não quis fazer um monumento, algo de construir para poder se chegar aos céus, para poder ser como Deus. E então houve um julgamento da parte de Deus em que houve uma confusão de línguas. Foi daquela forma que eles se afastaram, se dividiram, cumprindo assim o propósito que Deus tinha nessa altura. E a partir daqui nós vemos essa variação de línguas que depois é manifesta. Este é um dos dons em que, e todo este tema dos dons é muito sensível, porque em diversas famílias, mesmo evangélicas, e mesmo dentro das mesmas famílias, há controvérsias. Há pessoas
que entendem de uma forma, outros que entendem de outra. Portanto, o objetivo aqui é que há pessoas que, ao lerem realmente e ao estudarem, acreditam que este dom que já terminou e focam-se aqui na parte de 1 Coríntios, no capítulo 3, onde o apóstolo Paulo está a falar sobre o amor, e é isto que nós temos que perceber aqui, o conceito, em que ele diz no versículo 8, o amor nunca falha. E começa sempre a dar o amor é isto, o amor é assim, o amor é assado, e chega aqui, está a tentar explicar que enquanto que existem determinados dons em que vai ter um seu término, o amor não, vai sempre continuar, porque Deus é amor. Mesmo depois, nós ao estarmos na sua presença, o amor vai sempre continuar, mas os dons não. Os dons têm uma função específica agora, para a altura onde nós estamos no período da graça, onde temos a igreja, então o Espírito Santo realmente concede estes dons para a edificação da sua igreja. E aqui, desta forma, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo diz, o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Existem pessoas que usam esta passagem para tentar demonstrar ou para tentar justificar que existem determinados dons que foram para um período específico e que depois eles cessaram. Portanto, e baseiam-se exatamente nisto. Mas se olharmos aqui para esta passagem, o que nós estamos a falar é este exemplo em que o amor nunca vai falhar, nunca vai terminar, e estes dons, sim, vão concluir exatamente isso. Mas quando nós vimos aqui, mas quando vier o que é perfeito, há pessoas que usam que o que é perfeito é a palavra de Deus. E ao ouvir a palavra de Deus, as coisas cessam. Se olharmos para ouvir o que é perfeito e associarmos ao Senhor Jesus Cristo, ou seja, quando Ele vier, neste momento Ele ainda não veio, portanto, então neste caso não cessarão. Mas também existe aqui algumas situações que fazem sentido. Por exemplo, quando nós estamos a falar de alguma ciência, por exemplo, nós verificamos que nos tempos bíblicos uma das grandes doenças que existia era a lepra. Atualmente a ciência desenvolveu-se no sentido em que já existe a capacidade das pessoas serem curadas pela lepra, portanto, e até já existem as vacinas no sentido de isso, as pessoas não apanharem exatamente essas doenças. E podemos verificar que se uma pessoa, a partir do momento seja curada pela lepra, não é um fenómeno em que está a existir, por exemplo, o dom da cura, que vamos depois falar já na próxima aula, mas como existiu ciência, há determinados assuntos que deixam de existir e esta passagem faz todo o sentido em relação a isto que nós estamos a falar. Mas não quer dizer que os dons se cessam ou que está aqui específico que nesta altura há dons que deixam de existir. E é isso que vamos também analisar aqui com base também noutras passagens. Mas eu só queria focar que existem irmãos nossos que têm esta convicção dessa mesma forma. Em Atos, no capítulo 2, nós verificamos aqui o início, quando vem aquilo que foi realmente prometido pelo Senhor Jesus Cristo, a descida do Consolador, que veio essa promessa, e aqui vemos no capítulo 2, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo. Atos 2 e estávamos a ler o versículo 3. E então o versículo 4 diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas,
conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Reparem aqui, noutras línguas, um dialeto de um outro país, de uma outra nação. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ou seja, estamos aqui a falar no dia de Pentecostes, que era uma cerimónia que era feita naquela altura, onde várias pessoas se deslocavam ali a Jerusalém para celebrar esta festa. E verificamos que no versículo 6 continua: e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois quê? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua? E aqui já estamos a falar no próprio, enquanto que ali há outras, ali estamos a falar no seu próprio dialeto, em que somos nascidos. Partos e medos e lamitas e os que habitam na Mesopotâmia, na Judeia, na Capadócia, Ponto e Ásia e Frígida e Panfília, Egito e partes da Líbia junto a Cirene e os forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Reparem, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombavam, dizer: estão cheios de monstro. Ou seja, estão embriagados, estão realmente a dizer coisas no meio daquela confusão, não sabem o que estão ali a dizer. Portanto, nós verificamos aqui, a partir daqui, este início com a descida do Espírito Santo, estas pessoas começaram a falar estas respectivas línguas. Quando nós olhamos para aqui, foi a partir daqui que realmente depois o apóstolo Pedro veio, mas falou na sua língua. Portanto, falou a partir dali, que deu aquela mensagem, e 3.000 pessoas se converteram naquela altura. Portanto, para podermos perceber toda aqui a história relativamente à parte de línguas e da parte do Espírito Santo. Vemos aqui outra situação, aqui em Atos, no capítulo 10, onde estamos para nos situar em que estávamos aqui em casa de um homem que se chama Cornélio, um centurião. Pelas descrições, até faz lembrar do centurião que nós vemos com Jesus, que realmente foi curado um dos seus empregados, mas não é claro exatamente essa situação. Mas o que é que aconteceu é que houve um anjo que lhe transmitiu realmente a Cornélio, e também Pedro teve realmente um sonho, e a partir daqui Pedro foi chamado à casa de Cornélio, e aqui Pedro começa aqui a dizer no versículo 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ou seja, estamos a falar de Cornélio, que era uma pessoa romana, juntamente com alguns seus próximos, e eles começaram a falar línguas. Ou seja, não eram judeus, não eram pessoas, não é de religiosas, porque Cornélio dizia que realmente ele era uma pessoa muito religiosa e que Deus ouviu as suas orações e as suas esmolas também. Mas aqui nós verificamos que o apóstolo Pedro começa a falar do Evangelho, e a partir daí, dessa altura, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles começaram a falar línguas, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Ou seja, a mesma coisa como nós víamos quando estávamos a falar anteriormente na descida, no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, eles estavam a magnificar a Deus. No versículo 47, respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Portanto, o apóstolo Pedro está aqui a dizer daqui para a frente,
estas pessoas estrangeiras, estes gentios, também Deus quer e importa-se também com eles, e desta forma começa a existir esta inclusão, da mesma forma que víamos no dentro de Pentecostes que havia muitos judeus, mas aqui está a abrir também a porta a gentios, e houve estes gentios que começaram também a falar línguas. Vemos também depois em Marcos, no capítulo 16, e aqui isto já é o Senhor Jesus Cristo no final, nos seus últimos dias antes de ascender aos céus. No versículo 14 diz: finalmente apareceu aos 11, depois de ele ter morrido, ele ressuscitou e apareceu então aqui aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza, porque eles próprios, os discípulos, não acreditavam que ele tinha ressuscitado. Portanto, porque não haviam crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Final do versículo 14. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios e falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se lhe seguiam. Ou seja, nós o que estamos a verificar aqui é que os discípulos estavam a confirmar exatamente esta mesma situação antes. Estes sinais, estas situações de expulsar demónios, de falar estas línguas, de fazerem isto, e eles começaram a fazer exatamente isso. Portanto, houve sempre uma confirmação daquilo que é falado com alguma coisa prática e confirmada vindo de Deus. Portanto, é quase como dizer assim: não, isto está correto, realmente eles pertencem a Deus, foram enviados por Deus, e havia estas confirmações e este sinal. E é importante que é não somente ouvintes, mas praticantes, confirmando a palavra com os sinais. Há algo prático, e nós somos sempre desafiados da palavra de Deus a não ficarmos só simplesmente pelas palavras. E então nós, ao estudarmos a palavra de Deus, temos que passar à prática, temos que passar à ação. Então vemos aqui que é o Senhor Jesus Cristo que está a indicar o quê? A dizer aqueles que realmente, quais são os sinais que seguirão aos que creem. Aqueles que verdadeiramente creem começam a expor estes dons. Os dons é a parte prática, são os sinais que são deixados à igreja. E vamos falar depois mais à frente também numa outra aula que tem a ver exatamente com o poder de Deus que o Senhor Jesus Cristo deixou e entregou àqueles que crerem no seu nome. Portanto, vemos também em 1 Coríntios, no capítulo 14, aqui é o capítulo onde fala mais sobre este dom de línguas, onde começa a falar aqui no versículo 2. Porque o que fala em língua desconhecida, e eu queria aqui poder fazer esta explicação, em que há pessoas que dizem, conforme nós vimos, no dia de Pentecostes as pessoas começaram a falar línguas que as pessoas interpretavam de outros países. O que o apóstolo Paulo está aqui a dizer é que essas próprias pessoas, para eles, essa língua é totalmente desconhecida. Portanto, e há pessoas que dizem assim: não, pode-se falar línguas chamadas, e vamos ver mais à frente, dos homens, e a língua dos anjos, línguas que a gente ninguém entende e dessas coisas. Mas não é isso. O que nós verificamos nesta parte do grego é a língua exatamente de uma outra nação. Portanto, conforme aqueles países que nós vimos há bocado, aquele que fala essa língua está a falar uma língua que não conhece, que não sabe. Por isso é que fala aqui de língua desconhecida. Não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios.
Naquela altura, nós estávamos a falar que existia muitas pessoas de vários países e eles, ao falar esses idiomas, as pessoas o entendiam. Aqui o apóstolo Paulo está a falar à igreja. E normalmente na igreja as pessoas entendem-se todos no mesmo idioma. O dom de línguas aqui já não tem aquele efeito prático de poder transmitir aos outros, porque o que nós verificamos é que aquele que fala em línguas está a adorar a Deus, está a glorificar o nome de Deus. Portanto, aqui não está a dar um estudo, não está a dar uma pensagem, não dá um ensinamento, não, está simplesmente a glorificar o nome de Deus. O apóstolo Pedro é que depois começou a dar o ensinamento. Portanto, todas as pessoas ouviram falar, Deus é isto, Deus é aquilo outro, no seu próprio idioma. E o apóstolo Pedro depois é que veio trazer o ensinamento, a passar o Evangelho. Agora, continuando então a leitura. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Portanto, a pessoa está a falar, a glorificar a Deus, mas está a falar num outro idioma, numa outra língua que ele próprio não sabe, e a própria igreja também não tem esse conhecimento. E depois vê-se no versículo 3, mas o que profetiza, aquele que realmente já dá e fala sobre as coisas de Deus e fala em nome de Deus, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, porque sente a presença do Espírito Santo e fala aquilo que o Espírito Santo realmente vai transmitindo nessa língua que ele não conhece. Portanto, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas. Há algumas famílias que, relativamente a esta parte, consideram que associam o batismo, chamado do batismo do Espírito Santo, em que vamos também aqui abordar, em que todos devem falar línguas. E vamos também já analisar isto. Portanto, e focam muito nesta passagem. E quero que todos vós faleis em línguas. Portanto, isto é uma coisa que o apóstolo Paulo está a dizer querer. Mas muito mais, porque o exemplo que ele está a dizer é que muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Portanto, se alguém falar numa língua e depois se houver alguém que interprete, se alguém traduzir aquilo que foi feito aí, já é de edificação para a parte da igreja. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da outra doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja a flauta, a citara, não forem sons distintos, como se conhecerá o que toca com a flauta ou com a citara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Portanto, aqueles que já estiveram na tropa conhecem realmente a chamada Ordem Unida, em que pode ser falado a ordem, como pode ser tocado por um instrumento, a corneta, e a pessoa ouvir aquele som já sabe, olha, é para fazer aquilo, é para estar pronto, vai iniciar agora a batalha. Portanto, desta forma o apóstolo Paulo está a dar este exemplo. Assim também vós, se com a língua não pronunciais palavras inteligíveis, as pessoas não se preparam, não sabem, não entendem. Como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida e o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Depois no versículo 15 continua, que farei pois? Portanto, o apóstolo Paulo está a dizer, e agora o que é que eu faço? E aqui esta passagem é muito interessante porque diz,
orarei com o Espírito, ou seja, deixarei que o Espírito possa tomar também controle sobre aquilo que eu digo, mas também orarei com entendimento. Portanto, existem algumas famílias em que são muitas dadas às vezes ao Espírito e às vezes falta-lhes algum entendimento, porque gera aquela confusão, como até as pessoas que vêm de fora ficam a pensar, olha, eu não percebo nada, não sei, olha, eles fazem ali muito barulho e não entendo. Portanto, há a ação do Espírito, mas também há uma ação que é a parte do entendimento, quando nós fazemos com um juízo perfeito, porque também existe o oposto. Há pessoas que fazem com o entendimento, entendem, mas falta-lhes a ação do Espírito. Portanto, é este equilíbrio aqui que deve existir também na igreja. Deve existir o Espírito a agir, mas também tem que existir um entendimento nosso. Portanto, temos que deixar que o Espírito Santo tome controle e fale e tenha essa autoridade, mas também temos que também ter algum entendimento da nossa parte. O mesmo repete-se tanto na parte de orar, fala na parte de cantar. Cantarei com o Espírito, mas também contarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Portanto, a pessoa começa ali a falar línguas e a gente não entende. Como é que nós vamos dizer amém e como é que podemos dizer com algum entendimento? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas que vós todos. E o apóstolo Paulo era conhecido exatamente, ele até tinha várias nacionalidades e tinha a capacidade de falar vários também idiomas aqui. Por via, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Portanto, eu se vos dissesse assim, olha, eu tenho aqui um livro que é espetacular, é mesmo muito bom, olha, é o melhor livro sobre aquele tema. Vocês diziam assim, epá, então, se tiveres aí, se me puderes dar, eu dava, vocês abriam e estava todo em grego ou chinês. Vocês diziam, é muito bom, mas eu não entendo nada. Até pode ser bom, eu acredito, mas olha, para mim não é edificante, eu não consigo ler, eu não consigo entender. É isto que o apóstolo Paulo está aqui a dizer. Portanto, e ele continua no versículo 20, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento, porque está escrito na lei, por gente de outras línguas, por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor, de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, para os estrangeiros. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem em doutos, pessoas que não tenham conhecimento, pessoas que sejam estrangeiras, infiéis, que não creem realmente em Deus, não dirão porventura que estáis loucos? É o mesmo que aquelas outras pessoas que também estavam no dia de Pentecostes, pensavam que eles estavam embriagados. Mas se todos profetizarem, ou seja, se eles falarem realmente por meio realmente de Deus, derem realmente ali um ensino, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado, porque eles entendem. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim lançar-se-ão sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre nós. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntares, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Quando nós olhamos para esta passagem,
e vemos que alguns dons cessaram, e o apóstolo Paulo fala aqui para não proibir falar línguas, há aqui um contrassenso. Será que este dom cessou ou não cessou? Portanto, quando nós olhamos para isto, isto é uma carta para a Igreja de Coríntios, é uma carta para a Igreja de atualmente, em que nos dá a indicação para que, se houver intérprete, se houver que 1, 2 ou 3 que falem, que exercitam. Portanto, ao olharmos para toda esta passagem, é quando o Senhor Jesus Cristo diz: aqueles que crerem terão estes sinais, ou seja, demonstrarão estes dons. Portanto, tudo dá em crer que realmente os dons continuam para a sua igreja. Foram deixados, não para um pequeno período específico, dessa forma. Portanto, há algumas famílias que falam realmente aqui e o dom de línguas e até incentivam ou só batizam até pessoas quando a pessoa falar línguas. Portanto, o que eles dizem é que quando recebemos o batismo no Espírito Santo, é exatamente neste momento, quando somos cheios do Espírito e encontramos-nos totalmente rendidos a Ele, que passamos a falar línguas. Isto é o ensinamento que algumas famílias evangélicas ensinam e incentivam, e só batizam quando a pessoa é batizada pelo Espírito Santo, ou só quando a pessoa fala línguas. Aquilo que eu queria aqui ver é que, de acordo com a palavra de Deus, e aqui há pessoas, conforme nós estamos a tentar dar todas as passagens, que há pessoas que acreditam com base nesta passagem, outros com outra, mas o falar línguas, conforme nós vemos, é um dom. E o dom não é para todos, ou seja, quando nós olhamos para esta passagem em 1 Coríntios e que estamos na mesma encaixe, nos mesmos capítulos que fala sobre os dons, o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 21, deverão ser todos apóstolos? Um dom. Deverão ser todos pregadores ou profetas? Outro dom. Tornar-se-ão todos ensinadores? Outro dom. Porque todos fazem milagres? Outro dom. Podem todos curar doentes? Outro dom. Dá-nos Deus a todos capacidade de falar línguas que não conhecemos? Pode qualquer pessoa interpretar o que aqueles que têm esse dom dizem? Claro que não. O apóstolo Paulo está a dizer: não, todos não podem falar línguas. Alguns podem, ou uma grande parte, ou um pouco, não é? Mas todos não, porque Deus vai distribuir os dons conforme aquilo que bem quer, ou seja, conforme a sua necessidade. Quando nós falamos no corpo, toda a gente não pode ser pescoço. Tem que haver uns pescoços, tem que haver outras mãos, tem que haver outras utilidades. Portanto, neste sentido, este género de ensino não está de uma forma correta. Não podemos dizer a toda a gente para exercer o mesmo dom, neste caso, o dom de línguas. Outra situação. Todos os salvos são batizados no Espírito Santo. Em 1 Coríntios, aqui na mesma, no capítulo 12, mas um pouco mais atrás, diz exatamente: porque todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Portanto, o que nós verificamos aqui é que o chamado batismo do Espírito Santo é mesmo para podermos perceber a própria palavra do batismo, é a mesma coisa que o batismo de voo. Significa que foi a primeira vez que a pessoa fez um voo, pilotou, ou a primeira pessoa, ou o batismo, quando lançam do paraquedas, e foi a primeira vez que exercitou exatamente isto. Aqui, o batismo do Espírito Santo, e vamos ver também mais algumas situações, foi quando o Espírito Santo agiu em nós, quando nos convenceu da justiça e do pecado, e Ele nos transmitiu, e nós decidimos e compreendemos realmente, através pelo Espírito, que devemos aceitar e passar a crer no Senhor Jesus Cristo. A partir dali, nós somos selados pelo Espírito Santo. Ele passa realmente a habitar, e tivemos realmente essa primeira experiência, esse primeiro batismo, e que significa que é o estar cheio do Espírito Santo.
muitas pessoas naquela altura realmente choram, ficam de certa maneira num estado em que a partir dali são limpas, têm realmente uma experiência em que se recordam realmente daquele dia. Há outras pessoas que às vezes é de uma forma até progressiva, em que começam a compreender e depois começam a andar mais para a frente. E existem até pessoas que vamos também verificar que podem até ouvir, escutar, mas verdadeiramente não houve nenhuma transformação. Nem sabem o que é o Espírito Santo, ouvem falar por falar, como qualquer pessoa fala de qualquer outra pessoa. Portanto, aqui é uma altura em que a pessoa fica cheia do Espírito Santo. Significa que o Espírito Santo começa a tomar controle e a pessoa começa a fazer coisas vindas do Espírito Santo. É quase como um fantoche em que nós somos essa pessoa e quando nós nos esvaziamos de nós próprios e entra a mão do Espírito Santo e começa-nos a mexer. E nós fazemos aquilo que o Espírito Santo pretende. E a partir daí começamos a exercitar os dons para desenvolver a maturidade do corpo de Cristo. Portanto, em Efésios, no capítulo 5, nos exorta para não sermos cheios de vinho, mas para sermos cheios do Espírito Santo. Quando a gente toma vinho, é a mesma coisa que a mão do vinho vem e toca na nossa marionete e começa a fazer coisas disparatadas. E a gente começa logo a ver, olha, aquela pessoa não está bem, está cheia de vinho. Portanto, está controlada pelo vinho. E a ideia é que nós possamos ser controlados pelo Espírito Santo. E é aqui que nós, ao termos ao deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nós, que ele desenvolve esta maturidade, este crescimento do corpo de Cristo para o bem comum do corpo de Cristo. Outra das situações também que muitas vezes se fala sobre este assunto é o chamado batismo com fogo. O Senhor Jesus Cristo, ele nos 4 evangelhos fala exatamente sobre esta passagem e em 2 deles, em Mateus e em Lucas, fala exatamente que Jesus batizava, ou seja, não é que Jesus, são palavras de João Batista, que diz que aquele que virá depois de mim, esse batizará com o Espírito Santo, ou seja, ele batiza com a água, mas o Senhor Jesus Cristo batizará com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, e existem outras famílias também que focam-se muito no fogo e usam realmente muito este género de expressão. Portanto, há pessoas que acham que é o mesmo que o batismo com o Espírito Santo, com o fogo, o Espírito Santo é a mesma situação, e há pessoas que acham que são 2 batismos diferentes. Portanto, quando eu coloco aí há pessoas que dizem que veem quando o Espírito realmente desceu, que eram línguas de fogo que pousaram sobre cada cabeça de cada um, e depois há outros que dizem que o fogo na Bíblia também está associado ao julgamento divino, ou seja, o castigo dos ímpios é destinado ao lago do fogo ardente e que João Batista avisou que quem não se arrependesse seria como palha queimada no fogo, ou seja, ele retirará o trigo e a palha será queimada no fogo. E é exatamente na continuação de todas as passagens que o João Batista está a falar, a dizer exatamente isto, que o Senhor Jesus Cristo vem e ele é que vai fazer esta diferença. Ou seja, é quase como nós sendo passado pelo fogo. E quando nós olhamos biblicamente, o fogo representa realmente o poder, portanto o fogo é forte, emite luz e calor, por isso muitas vezes representa o grande poder de Deus que deve ser respeitado, vemos aqui em Hebreus, podemos também ver em Isaías e em Jeremias também algumas situações sobre isso, vemos também o fogo que causa destruição, portanto é aquele que queima e causa esta devastação, da mesma forma o julgamento divino e devastador, conforme vemos aqui também em Isaías, nesta passagem, e também em Coríntios nós vemos o caso da purificação, que o fogo é usado para refinar os metais, queimando todas as impurezas, deixando apenas o metal puro, o fogo de Deus que purifica os pecados. Portanto, esta ilustração vemos claramente que ainda hoje é usado para purificar o ouro, também dessa mesma maneira, mas o batismo no fogo está associado ao Senhor Jesus Cristo, em que Ele veio com poder para nos purificar os nossos pecados e um dia voltará para trazer um julgamento devastador sobre o mundo. Assim o batismo do fogo afeta a todos.
uns para a purificação, outros para a destruição. Através do fogo divino, quem ama a Jesus será como um ouro refinado, mas quem o rejeita será como palha queimado. Portanto, dessa maneira nós vemos a explicação um bocadinho aqui sobre o batismo do fogo. Temos aqui uma outra situação também em Atos, no capítulo 19, em que conta aqui uma situação quando Paulo estava em Éfeso. E diz, e sucedeu que quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Reparem, o que o apóstolo Paulo está aqui a dizer é assim, olha, tu, quando aceitaste o Senhor Jesus Cristo, tu já recebeste aí nessa altura o Espírito Santo, e eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? Porque vemos mais à frente que eles eram discípulos. E eles responderam, no batismo portanto, Atos no capítulo 19 e no versículo 3, em que sois batizados então? Eles disseram, no batismo de João. E depois Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, eles já tinham sido batizados com João, portanto, no batismo de João, e eles aqui foram batizados novamente e ouviram falar que no Senhor Jesus Cristo e ouviram falar que existia então o Espírito Santo. E verificamos no versículo 6, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E estes eram em todo uns 12 homens. Portanto, aqui nós estamos a verificar que primeiramente eles foram batizados e depois é que começaram a exercer os dons. Não é só o de línguas. Diz aqui que falavam línguas e profetizavam. Nós não sabemos se todos eles, ou se alguns falavam línguas e outros profetizavam. Não sabemos. Mas aqui o que fala realmente claramente é que os dons vieram depois do próprio batismo e na altura que ouviram falar do Senhor Jesus Cristo. Isto também leva a crer também que há muitas pessoas que não exercem os seus dons, não põem em prática, porque se calhar não conhecem verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Já ouviram falar que têm que se arrepender, já ouviram falar realmente de algumas coisas, mas não conhecem verdadeiramente até o Senhor Jesus Cristo e não sabem realmente até em particularmente sobre o Espírito Santo. Portanto, isto realmente aconteceu dessa mesma forma. Outra passagem que nos fala também sobre isto, e há pessoas que usam esta passagem um bocadinho para falar sobre o dom de línguas, que é em Romanos, no capítulo 8. E da mesma maneira, porque o apóstolo Paulo não está a falar sobre dons aqui, mas diz, e da mesma maneira também o Espírito ajuda às nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E depois diz, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ou seja, será que os gemidos aqui são dom de línguas? Porque existem pessoas que olham para esta passagem e pensam, o que o apóstolo Paulo está a falar é que o Espírito Santo vem e as pessoas começam a falar línguas, mas aqui não diz gemidos inexprimíveis. Portanto, uma coisa são línguas, outra coisa são gemidos. Línguas, o falar línguas sempre foi de uma maneira perceptível em que outras nações podiam falar, ou um idioma de uma outra nação. Aqui o que nós estamos a falar é de gemidos. E se olharmos para toda a passagem, para todo o contexto da palavra que vem, se recuarmos um pouco na mensagem, ele começa a falar, a dizer, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebesteis o espírito da escravidão,
para outra vez estardes em temor, mas recusastes o espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E esta passagem realmente depois mostra a diferença, que diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, ou seja, o Espírito Santo testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Portanto, da mesma maneira, se nós virmos aqui, mas o mesmo Espírito intercede por nós. E aqui vemos, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Como é que o Espírito testifica aqui? Não, ou seja, nós não estamos a associar exatamente aqui que isto seja, que a pessoa esteja a falar línguas, mas este testifica somos nós que interiormente sentimos. E podemos realmente compreender, podemos até dar o que é um gemido, uma só, sentimos realmente. E Deus conhece realmente a intenção do Espírito. E é segundo realmente Deus que intercede realmente pelos santos. Ou seja, concluindo então, o dom de línguas é dirigido e para glorificar a Deus. Portanto, o dom de línguas a pessoa nunca vai dar nenhum ensinamento nem nada. Vai dizer que Deus é santo, Deus é isto, e vai comunicar aspectos de glorificar a Deus. Portanto, tanto no falar, no orar ou no cantar. E aqui a importância que nós devemos ter. Também existir a ação do Espírito, mas existir também entendimento. Portanto, é um dom para edificação pessoal. Portanto, o apóstolo Paulo fala exatamente isso, que aquele que fala realmente é edificado, mas os outros não. Portanto, fala-nos também que é um sinal para os incrédulos ou estrangeiros, é um sinal realmente de Deus relativamente a isso, e isso aconteceu, pode continuar exatamente a acontecer também da mesma forma. Verificamos também que edifica na igreja se existir alguém que interprete ou traduza. Portanto, não é a língua dos anjos. O apóstolo Paulo fala sobre a língua dos anjos, mas numa expressão, quando está a falar sobre o amor, que diz, ainda, em 1 Coríntios, no capítulo 3, diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, está a dar aqui uma explicação realmente sobre isso. Portanto, há pessoas que acham que a pessoa fala línguas. Eu recordo-me de uma senhora que dizia que era dó, ré, mi, fá, 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 e que era dom de línguas. Mas, e como há pessoas que fazem outras situações, portanto, e às vezes existem muitos exageros nisto, mas como também existem coisas corretas, portanto, e em todas as coisas é sempre assim. Portanto, não é a língua dos anjos. A língua dos anjos é atribuída porque os anjos sempre que falaram de uma forma perceptível para que o homem entendesse. Portanto, sempre que houve, mesmo o caso de Cornélio, foi falado, e ele era uma pessoa na corte italiana, e era uma pessoa que falava realmente, se calhar naquela altura ali, algum romano, o italiano, algo próximo ao latim, dessas formas. Portanto, e também não é o batismo do Espírito Santo ou com fogo. A pessoa, quando fala línguas, não é aí que vai ter o batismo do Espírito Santo ou com fogo. Portanto, desta forma, o inverso, ou seja, a interpretação de línguas, é o oposto, que é a capacidade dada por Deus de expressar-se com palavras entendidas, ou seja, a pessoa vai falar coisas que nós entendemos, que o Espírito Santo está a comunicar pela variedade de línguas que não conhecemos. Portanto, a pessoa vai simplesmente traduzir um pouco aquilo que está a ouvir que o Espírito Santo está a falar por outras pessoas. Mas não é um tradutor. Porque se fosse um tradutor, ele está a usar o seu talento. Portanto, é alguém, vamos imaginar que alguém começava a falar chinês e havia uma outra pessoa que traduzia do chinês para o português. E ele, ao fazer essa tradução, nós víamos, mas ele não entende chinês, como é que ele está a traduzir isto? Portanto, de uma forma sobrenatural, o Espírito Santo está-lhe a dar a mesma mensagem para que ele possa traduzir para as pessoas entender. Portanto, desta forma, nós verificamos aqui um bocadinho esta complexidade sobre este dom de línguas, em que tem gerado também em várias pessoas vários aspectos, e todas estas passagens que nós falamos aqui são todas as passagens que falam realmente sobre este dom, que é pouco falado, principalmente
dentro de nós, falamos um pouco sobre estes assuntos, e é bom realmente nós olharmos para a palavra, podermos realmente meditar, apesar de existirem várias pessoas que interpretam de maneiras diferentes, mas é bom quando nós falamos abertamente sobre isso e podemos realmente meditar e desafiar as pessoas, principalmente, a exercitar os nossos dons. Vamos então ter um período agora de oração. Eu desafiava também aqueles que estão em casa, que possam, nesta altura, tirar um tempinho para conversar realmente com Deus, e que possas elevar as tuas preces, as tuas angústias, até o teu obrigado pelo dia concedido, por as coisas que realmente Ele tem feito por ti. Portanto, desafiava-te também agora, que estás em casa, a fechar os teus olhos, e convido-te a teres uma conversa, a teres um tempo com Deus, da mesma maneira como nós vamos ter agora. E que o Senhor nos abençoe.